Chuvas intensas, enchentes, ondas de calor, frio fora de época e até geada em pleno verão. Esses fenômenos têm se repetido com cada vez mais frequência no Brasil e no mundo e acendem um alerta sobre a crise climática. Só neste início de 2026 já vimos eventos extremos como tornados e mudanças bruscas de temperatura, mostrando que as estações do ano parecem cada vez menos definidas. Para a gente entender o que está acontecendo e se esse cenário pode piorar ao longo desse novo ano, os impactos para o nosso dia a dia, a gente conversa agora com Carlos Bocuí, ambientalista e presidente do PROAN. A gente agradece a sua presença mais uma vez aqui no TJ Aparecida. Bem-vindo, Bocuí. Boa tarde para você. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. É um prazer estar de volta. Alegria toda nossa, mas antes da gente falar sobre esses eventos climáticos, aproveitando a reportagem que a gente acabou de ver sobre o transbordamento lá em Minas Gerais, então quero aproveitar a sua presença aqui. Em menos de 24 horas, 2 vazamentos de lama foram registrados em uma mina da Vale em Congonhas, Minas Gerais. O episódio volta a acender o alerta sobre riscos dessa atividade. Esse tipo de ocorrência indica que ainda há falhas no controle ambiental da mineração, Bocuí? Bom, não tem dúvida, quando você tem um extrapolamento daquilo que não foi previsto no licenciamento ambiental, de fato, nós estamos diante de uma questão que poderia ter sido prevista lá quando se fez o licenciamento ambiental do empreendimento, né? Então, a gente pode até dizer que mudanças climáticas, chove mais, chove com mais intensidade, quer dizer, a pluviometria mudou, mas o fato é que nós precisamos passar por uma revisão do licenciamento que foi feito prevendo eventos extremos, prevendo maior pluviometria e, portanto, prevendo a segurança nessas barragens, né? Então, eu diria que a gente tem que passar por um processo agora de adaptação do licenciamento ambiental, uma revisão do licenciamento dessas barragens frente às alterações climáticas que levam a maior intensidade de chuvas. Bocuí, com relação aos eventos climáticos extremos que nós estamos vendo com tanta frequência, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, eles já são reflexo direto dessa crise climática que a gente vem falando ao longo do tempo aqui no TJ Aparecida? Não há dúvida, nós estamos vivendo essa realidade que antes a gente colocava como uma perspectiva futura, né? Mas o fato é que a crise climática se instalou, não é? E até dentro de um processo que a gente chama de emergência climática. Então, o que se percebe claramente é a perda do padrão ambiental, do padrão climático, né? Você alterna intensas chuvas com período de seca, com frio depois de calor intenso, né? Ou seja, você tem uma espécie de enlouquecimento climático com a perda do padrão ao qual nós estávamos acostumados, né? Eu sempre brinco que quando eu era garoto, o clima ele tinha uma regularidade britânica, né? Ele chegava no dia 1º de abril, começava o outono, e assim você tinha uma segurança com relação à questão climática. Hoje, isso não obedece mais regras. Houve uma perda dessa regularidade em função do aquecimento global. Aliás, Bocuí, em 2026 a gente tem visto situações que fogem totalmente do padrão. Eu cito, por exemplo, a geada na Serra Catarinense em pleno verão. A gente mostrou aqui, inclusive, no TJ Aparecido. O que explica essas mudanças, Bocuí? Olha, você tem no padrão climático, hoje, uma intempestividade, essa perda de regularidade, né? Então, o que acontece é que você tem massas de calor e massas de frio que vêm principalmente do Polo Sul, da região da Antártida. Essa troca ela é feita de uma forma mais rápida, tá? Você tem uma intempestividade naquilo que era mais tranquilo antigamente. Então, o fato é que você tem uma alteração abrupta tanto da chuva para a seca como do calor para o frio, não é? E isso decorre, é claro, do fato de você ter maior temperatura no planeta e, portanto, isso provoca maior troca de massas atmosféricas.
Bocui, como você mesmo citou, né, a gente tem estações do ano totalmente indefinidas. A gente não tem mais o início da primavera, a gente não tem o início do inverno ou do verão. Está tudo muito junto ao mesmo tempo. Esse cenário, ele tende a se intensificar ao longo desse ano de 2026. O que os estudos e as projeções indicam para os próximos meses? Olha, o que a gente tem de previsão para esse ano é um ano de intempestividade. Primeiro porque você tem um retorno do El Niño a partir da metade do ano, a partir de julho. Quer dizer, as águas do Pacífico elas vão aquecer, isso aquece ainda mais o planeta, porque o oceano é mandatório, né? Quando o oceano aquece, o mundo todo fica mais quente. O Pacífico é gigantesco e tem reflexo no mundo todo. Então, esse é um elemento que vai provocar mais secas no interior do Brasil e vai provocar mais chuvas no sul do Brasil. Então, a gente vai ter essa alteração. Outra questão é que a gente está tendo uma aceleração incrível do degelo da Antártida por conta do aquecimento dos polos, tanto o Ártico como a Antártida, elas estão passando por um processo de aquecimento que assim, recorde desde 2005. Quer dizer, os polos do mundo, que são as áreas geladas, elas começaram a perder gelo e o aquecimento nessas regiões é mais rápido do que na própria região tropical e equatorial. Então, esse é um fenômeno que nos coloca em risco, porque no Ártico, por exemplo, no Polo Norte, a gente tem a liberação do permafrost, que é maior lançamento de gases de efeito estufa através da liberação do metano, que está congelado naquela região de grandes extensões de planícies geladas da Rússia, da Sibéria, do norte do Canadá, do Alasca, né? Então, são fenômenos novos que não foram vistos ainda aos olhos da história, e esse ano está sendo marcado por esses fatores, quer dizer, maior aquecimento e maior desequilíbrio em todos os sentidos. Bocui, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ Aparecida, para nos ajudar a entender um pouco mais do que esperar para esse ano de 2026. Obrigado pela participação. Eu que agradeço e vamos esperar normalidade, né? Que a gente tenha previsibilidade para que a sociedade possa se defender. Né? Com toda certeza. Aliás, só depende do homem, né? Um abraço para você, viu, Obrigada. Bocuí. Até mais. Boa tarde.